perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Alma ferida, sofri tanto nesta vida. De todo o coração eu vim pedir perdão, meu Deus. Nas noites frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs na casa do Senhor. Eu tinha paz, tanta calma em minha alma, com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai e dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade, ó Senhor. O que adiantaria ser abençoado e ter um final trágico? Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é importante, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós vamos chegando a um momento de um aprendizado muito profundo, muito glorioso, porque às vezes a gente pensa o seguinte: Deus nos prova enviando dificuldade, lutas, doenças. Fulano está sendo provado recebendo provas, alguém falando mal, alguém amaldiçoando, e assim sucessivamente. Vejam bem, mas agora nós chegar a descobrir que muitas vezes Deus está fazendo a pessoa próspera, Deus está abençoando ela, Deus está suprindo todas as necessidades, e aquilo, ela está sendo provada para ver se ela vai dar conta de sobreviver com aquele elogio, aquele engrandecimento, aquela bênção, tudo, e vai permanecer humilde. Ou se logo ela não descamba para um lado, querendo ser também um Deus, querendo ser alguma coisa que às vezes não é. É o que nós temos na passagem de Isaías, capítulo 6. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um homem que Deus abençoou ele tanto, e que o próprio Isaías, quem sabe, pensava, se eu conseguisse ser pelo menos 10% do rei Uzias, ou se eu tivesse pelo menos tantos por cento de fulano, porque o profeta diz, dificilmente Deus abençoa um homem e ele permanece humilde. Então, aquelas bênçãos é uma forma de Deus provar os seus servos, se eles não vão usar essas próprias bênçãos para se levantar contra o próprio Deus. Nós temos passagem na Bíblia assim, pessoas a quem Deus abençoou e depois ela usou essas bênçãos, esse poder que Deus deu para ela, para se levantar contra o próprio Deus. Então, que Deus nos ajude. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja bem, eu vi o Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono. Agora, de que forma morreu? Então você veja que era o rei, e ele começou a fazer coisas que não era lista. E o profeta diz, às vezes, Deus abençoa as pessoas, dá para ela um pastor, ou seja, quem for na vida, no sentido profissional, tanto que ele passa a achar que ele pode pecar e não tem mais problema na vida com ele, porque ele é tão abençoado que ele acha que Deus não vai nem puni-lo. É uma coisa terrível. Então, se Deus abençoa a sua família, não fale das outras. Se Deus abençoou sua casa, seja humilde e agradeça a Deus. Senhor, nos dê sabedoria nesta hora, nos dê discernimento, e como dizia alguém, quando eu estou sendo muito abençoado, às vezes isso até me preocupa. Eu fico preocupado. Será porque Deus está fazendo tanto assim? Me ajude, que eu possa me prevenir para que essas coisas não subam para a minha cabeça. E eu acho que seja melhor. E que eu não venha incorrer no mesmo erro do rei Uzias, que saiu do seu ofício de rei e quis fazer trabalho de sacerdote, queimar incenso. E mostrou o seu desequilíbrio na hora que foi repreendido, corrigido pelos sacerdotes. Mostrou que não era convertido nem um pouquinho, apesar de abençoado, mas não convertido. Porque, caso contrário, teria reconhecido, ó Deus, naquela hora, que ele não deveria fazer aquilo, pedir perdão daquilo, daquela grandeza, daquela arrogância dele, e ser humilde diante de Deus, reconhecer as bênçãos de Deus. Mas foi provado com as próprias bênçãos e foi derrotado. Teve um final trágico, teve um final na casa dos leprosos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, dê-nos a humildade, dê-nos a mansidão do Cordeiro, não deixe o nosso espírito se tornar rebelde, como diz o profeta, que muitas vezes nossos espíritos se tornam rebeldes. Jesus, ajude, estamos à sombra do arrebatamento, precisamos da tua graça. Abençoe meus irmãos, minhas irmãs, neste dia, e ajude a todos nós, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor querido. Fui enganado, me perdi completamente. A gente, infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda esta ovelha perdida que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nas noites frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs na casa do Senhor. Eu tinha paz, tanta calma em minha alma, com as palavras tão bonitas que dizia meu pastor. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai e dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Fui enganado, me perdi completamente. A gente, infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda
esta ovelha perdida que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fui enganado, me perdi completamente. A gente, infelizmente, só aprende pela dor. Senhor, ajuda esta ovelha perdida que aprendeu no sofrimento. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida.